Supremo Tribunal Federal autoriza a interrupção de gravidez em caso de fetos anencéfalos. A repórter Ana Paula acompanhou a sessão e fala como foi a votação. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, William. Dos 10 ministros que votaram, 8 votaram a favor e 2 votaram contra a autorização da interrupção da gravidez de feto sem cérebro, sem que essa atitude seja considerada crime. Apenas não votou o ministro Dias Toffoli, que estava impedido neste julgamento. A decisão foi tomada durante a análise de uma ação em que a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde defendia que obrigar a mulher a gerar um feto anencéfalo fere o seu direito à dignidade. E aqui ao meu lado está a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que vai nos dar mais informações sobre este julgamento. Boa noite, Karina. O que muda na prática agora com essa decisão? A partir da decisão do Supremo Tribunal Federal, agora as mulheres que forem diagnosticadas com fetos anencéfalos, isso tem todo um processo para essa diagnosticação por conta da forma como o próprio ministro Marco Aurélio colocou no seu voto, elas não precisarão mais recorrer à justiça para, diante desta situação, poderem fazer a interrupção caso elas queiram deixar de prorrogar essa gravidez até os 9 meses. E muito tem se falado que essa seria uma nova forma de aborto. Esse entendimento é correto, Karina? Olha, 2 ministros que votaram contra a procedência dessa ADPF disseram que essa seria, sim, uma forma do Poder Judiciário estar legislando, atuando como um legislador positivo. No entanto, não foi essa a decisão que prevaleceu no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o aborto, uma nova forma de aborto somente poderia ser criada pelo Poder Legislativo, e o que o Supremo estaria entendendo, por essa decisão da maioria, era de que um feto anencéfalo, dotado de uma patologia, de uma deformidade permanente, não poderia sobreviver após o parto. Isso não poderia ser tipificado como crime. Daí a não poder dizer que o Poder Judiciário, com essa decisão, estaria criando uma nova forma de aborto. Esse foi, inclusive, a manifestação do Procurador-Geral da República, do Ministério Público, acerca da atipicidade da conduta da gestante e do médico que, diante desse diagnóstico, resolve interromper essa gestação. Muito obrigada, Karina, pelas informações. E veja agora na reportagem como foi esse julgamento que começou na manhã de ontem. O julgamento foi retomado com o voto do ministro Aires Brito. Ele votou a favor da interrupção da gravidez de feto sem cérebro. Para ele, é direito da mulher decidir se quer ou não continuar com a gestação. Levar às últimas consequências esse martírio contra a vontade da mulher, né, corresponde à tortura, a tratamento cruel. Ninguém pode impor a outro que se assume enquanto mártir. O martírio é voluntário. O ministro Gilmar Mendes também votou pela procedência da ação. Para ele, a interrupção da gravidez de feto com anencefalia se assemelha ao aborto em caso de estupro, autorizado pela lei, porque tem o objetivo de proteger a saúde psíquica da mulher. Não é o caso de comparação entre danos psíquicos causados pela frustração proveniente de um diagnóstico de anencefalia, aquele oriundo de uma gravidez resultante de estupro. Porém, neste caso, a legislação não punha o aborto em que o feto é perfeitamente saudável, ao passo que a mesma legislação ainda não disciplinou o aborto dos fetos anencéfalos, em que também há o dano psíquico à gestante, aliado à inviabilidade quase certa da vida extrauterina do feto. O ministro Celso de Mello também acompanhou a maioria. Para ele, reconhecer os direitos das mulheres é reconhecer os direitos humanos. O Supremo Tribunal Federal se defronta, neste caso, com um grande desafio, consistente em extrair dessas mesmas declarações internacionais e proclamações constitucionais de direitos a sua máxima eficácia, em ordem a tornar possível o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade tornar-se uma palavra vã. O presidente da Corte, ministro César Peluso, votou pela não autorização da interrupção da gravidez de feto sem cérebro e ressaltou a fala do ministro Celso de Mello de que este é o julgamento mais importante já realizado pela Suprema Corte. Eu quero me associar de maneira, dizia, até infusiva
com a manifestação de Vossa Excelência, ministro Sérgio Mello, quando disse que este é a seu, mas também a meu juízo, o mais importante julgamento na história desta Corte. Porque nela, na verdade, se tenta definir, no fundo, o alcance constitucional do conceito de vida e da sua tutela normativa. O julgamento começou na manhã de ontem com o voto do relator do caso, o ministro Marco Aurélio, pela procedência da ação. De acordo com ele, aborto é crime contra a vida, mas no caso dos anencéfalos, não existe vida possível. Por ser absolutamente inviável, o anencéfalo não tem a expectativa, nem é ou será titular do direito à vida. Aborto é crime contra a vida. Tutela-se a vida em potencial. No caso do anencéfalo, repito, não existe vida possível. A ministra Rosa Weber acompanhou o voto do relator. De acordo com ela, obrigar a mulher a seguir com uma gestação de um feto anencéfalo fere o seu direito à liberdade reprodutiva. Para a ministra, a gestante deve ficar livre para optar ou não pela interrupção da gravidez. Proteger a mulher é garantir concretamente a sua liberdade de escolha sobre o seu papel reprodutivo. A obrigatoriedade da gravidez e dos cuidados de anencéfalos gera ônus para a mulher que não podem ser minimizados nem compartilhados, pois a carga social, psicológica, moral e física da mulher em qualquer gestação não pode ser compartilhada com os homens ou mesmo com outras mulheres. O ministro Joaquim Barbosa não fez a leitura do seu voto, mas se manifestou no sentido de acompanhar o voto do relator. Eu gostaria apenas de me limitar a pedir a juntada desse meu voto, com pequenas modificações, para aderir ao brilhantíssimo voto do eminente relator. O ministro Luiz Fux também entendeu que não constitui crime a interrupção da gravidez no caso de anencéfalo. O Supremo Tribunal Federal, nos votos até então pronunciados, respeita o desejo da gestante, apenas descriminaliza a atitude desta mulher. A ministra Carmen Lúcia também votou pela procedência da ação, destacando que o STF não está tratando de uma outra hipótese de aborto. Faço questão de frisar que este Supremo Tribunal Federal, nesta tarde, não está decidindo nem permitindo o aborto. A divergência foi aberta na tarde de ontem pelo ministro Ricardo Lewandowski. Por todo exposto e considerando especialmente que a autora, ao requerer ao Supremo Tribunal Federal que interprete extensivamente duas hipóteses restritivas de direito, em verdade, pretende que a Corte elabore uma norma abstrata, autorizadora do aborto dito terapêutico nos casos de suposta anencefalia fetal. Em outras palavras, que usurpe a competência privativa do Congresso Nacional para criar na espécie outra causa de exclusão de punibilidade ou, o que é ainda pior, mais uma causa de exclusão de ilicitude, julgo improcedente o pedido.